A Tainá é um meme humano, né? Eu? É. Por quê? Vai. Vai, meme. Ó, um meme. Fera. Outro meme. Ah, só porque eu faço muita careta. Por isso É. eu tô cheia de rugas. Mais um meme. Tá. Peraí. Vai. Ó, esses caras que estão aqui junto com a gente, vários outros, eles têm muito talento. Os caras nascem com o talento, eles nascem com o dom de jogar futebol. Mas precisa de mais uma coisinha hoje em dia. É como se eles tivessem nascido com superpoderes, no caso, o talento. Mas é tipo um Wolverine, é talento, é poder, mas sem laboratório não seria a mesma coisa. Deu pra entender? Porra nenhuma. Aí, vinheta. Sabia não? Bom, a gente vai tentar explicar isso pra vocês no programa de hoje, mas antes de começar o programa e de falar desse laboratório, desses jogadores X-Men, a gente quer Likes. Muitos likes, compartilhamentos, comentários, inscrições, sininhos e comentários educados. Eu já pedi, mas é sempre bom reforçar, né? Que hoje em dia tá complicado. Se inscreve aí no canal do Esporte Interativo, ativa o sininho e aí você vai ser notificado toda vez que rolar um vídeo novo aqui do Sabia Não, mas também dos outros programas aqui do nosso canal, fechado? Vamos começar falando do queridinho desse aqui? Aqui, ó. Lionel. Lionel já nasceu gênio, dizem por aí, e eu concordo. Porém, a genialidade de Lionel Messi esbarrou durante muito tempo em limitações genéticas. E para ser o Messi que a gente conhece hoje, lá atrás, ele precisou passar por uma espécie de mutação. Aos 9 anos de idade, quando ainda estava no Newell's Old Boys da Argentina, o Messi media 1,27. E aí, o Newell's viu que o jogador tinha muito talento, o jogador não, né? O menino na época, ainda com 9 anos, tinha muito talento e resolveu encaminhar ele para um médico para tentar entender o que era aquilo, já que o cara tinha muito talento, mas era muito baixinho, muito pequenininho. Foi aí que o Messi foi encaminhado ao Dr. Diego Schwartzheim. Ele é o responsável por começar o tratamento que fez o Messi crescer e crescer muito. Crescer e desenvolver. O Diego era endocrinologista. Curiosamente, fez a especialização em Barcelona, onde depois o Messi explodiria. E era torcedor do Newell's. Normalmente o clube mandava os seus garotos para fazer uma avaliação para ele. E dessa vez falou: esse é melhor que os 1000 meninos que a gente tem aí. Porém, é o menor e mais franzino de todos. E aí veio o diagnóstico. O diagnóstico era certeiro. Ou fazia um tratamento, ou o pequeno Messi nunca ficaria compatível com o tamanho do seu talento. O Messi foi diagnosticado com déficit parcial do hormônio do crescimento. Uma doença, uma diferença que atinge uma em cada 20 mil crianças que nascem. Então, é raro que acontece. E aí, o papo do Dr. Diego Schwartzheim com o Messi era um papo muito de convencê-lo que aquilo era importante pra jogar futebol. A pergunta do Messi nunca foi porque ele era baixinho, se isso afetava, por acaso, em alguma relação dele com as meninas. Não. A preocupação dele era: eu vou conseguir jogar bola? Isso vai me ajudar a jogar bola? E era legal que o Diego, em determinado momento, o médico falou pra ele: olha, eu não garanto que você vai ser tão bom quanto o Maradona, mas você vai pelo menos ser do mesmo tamanho em termos de estatura. A Tainá lembrou aqui, 1,27 tinha o Messi nessa época, com 9 para 10 anos. O normal é uma criança dessa idade ter pelo menos 5, 6 até 7 centímetros mais do que tinha o Messi. Portanto, de fato, se ele não faz nada, o Messi não ia atingir o potencial genético que ele podia, ou que seria o normal. Se sabe quanto ele ia crescer? Não. O fato é que ele ia ser menor do que a média, bem menor. Se dá pra gente discutir o tamanho de Maradona e Messi futebolisticamente, e aí cada um tem a sua opinião, o fato é que o Messi se tornou literalmente mais alto, maior do que o Maradona, 2 centímetros. Mas o Dr. Diego estava certo, ele foi maior do que o Maradona. O Messi tem 1,69 hoje, o Maradona tem 1,67. Tem lugar que bota o Messi ali, o Messi às vezes pede pra dar uma esticada, e tem lugar que arredonda pra 1,70. Mas é 1,69 e o Messi só chegou a esse 1,69 por causa de um processo quase de transformar aquele herói franzino num mutante com superpoderes de fato e de direito. O Messi começou a tomar hormônio, ele tomava hormônio todos os dias. No início, era uma injeção que os pais dele injetavam nele diariamente, ou no braço ou na perna. Sempre trocava, um dia no braço esquerdo, outro no braço direito e na perna também. E aí o Messi aprendeu a fazer essas injeções. Então o próprio Messi começou a fazer isso diariamente. Ele fazia essas injeções durante 4 anos.
Um tratamento que era longo, nem tão doloroso, porque ele mesmo já falou sobre o assunto, que era tranquilo, a agulha fininha, parecia um grafite, era mole, porém um tratamento caro, entre 900 e 1.500 dólares. No começo foi mole, o pai do Messi ainda trabalhava e tinha um seguro-saúde e uma espécie de plano de saúde. E o plano cobriu parte deste tratamento. O problema é que a Argentina entra em crise no início dos anos 2000. E o que acontece? O pai do Messi perde o plano de saúde. E ao perder o plano de saúde, a família não tinha condição de pagar e arcar com os custos. Recorre a quem? Ao clube. Só que o clube dá uma vaselinada, né? Uma vaselinada é bom. Nessa do clube dar uma vaselinada, o Messi ainda tenta ir pro River Plate. O River Plate sabe que teria que arcar também com o custo desse tratamento. E aí surge a possibilidade do Messi jogar no Barcelona. E aí no Barcelona, com tudo pago. Com tudo pago, com todo o suporte de nutrição, de preparação física e das injeções que, como a Tainá falou, elas duraram 4 anos. E essas injeções normalizaram todos os índices hormonais do Messi, que conseguiu crescer dentro daquilo que seria o seu potencial genético. Se você olhar pro biotipo da família do Messi, seria mais ou menos aquilo ali mesmo. 1,69, 1,70, dependendo do Wikipedia que você consultar. O fato é que funcionou e o Messi acabou sendo transformado pela medicina, transformado pelo laboratório. Mas antes da transformação em laboratório do seu Messi, lá atrás, ó, já teve gente aqui no Brasil. Não? É ruim esse começo. Teve outro cara que também foi transformado pelo laboratório, transformado pelos médicos, mas muito tempo atrás. Estamos falando do Galinho, estamos falando do Zico, que com 14 anos media 1,55 e, pasmem, o cara pesava 37 quilos. Eu não faço ideia da última vez que eu pesei 37 quilos, mas possivelmente com uns 8 anos. Eu dependendo do galo, nenhum galo pesa 37 quilos, dependendo de como ele tiver para o abate. Para o abate! Um galinho mais gordo assim, que vira frango, na verdade. Não sei onde o Formiga conhece esses galos. Ai, que burro! Mais um meme. Não, por aí que eu tô zoando, não tem um galo que pesa isso. Vai. O fato era que o Zico tinha uma idade biológica que não correspondia à sua idade cronológica. Por exemplo, quando ele tinha 16, ele na verdade tinha corpo de 14, pra você ver a diferença, né? 2 anos é coisa abessa nessa idade. Ou seja, ele tinha um problema de crescimento tardio e precisou passar por um trabalho multidisciplinar e altamente complexo pra época, pra enfim conseguir desenvolver o seu talento. Porque na base, o Zico sofria demais por ser tão franzino. Não tinha talento que aguentasse tanta pancada e tanta falta de caixa, né? Inclusive, quando ele chega no Flamengo, ele é aprovado lá aos 14 anos, mas com a condição de passar por esse tratamento, por um fortalecimento, pra aí sim ter mais massa muscular e aí sim conseguir aguentar os trancos dos adversários. E essa história desse tratamento do Zico começa com um fenômeno do futebol que tava voltando pro Flamengo, voltou acima do peso, fez um tratamento e aí conseguiu emagrecer. Estamos falando de Garrincha. No final dos anos 60, o Garrincha tem uma passagem rápida, discreta, porém marcante para a medicina esportiva, dentro do Flamengo principalmente, porque como a Tainá lembrou, o Garrincha precisou perder 13 quilos quando chegou ao Flamengo e rápido, porque ele tinha que estrear, tinha que perder peso, recuperar a agilidade e a preparação física. Portanto, o que foi feito com o Garrincha acabou servindo de semente para o que lá na frente seria feito com o Zico e pela mesma pessoa. O doutor José Roberto Francalati, que foi quem fez o Garrincha voltar a ter forma, perder todos esses quilos que ele estava precisando, chamou a atenção do Zico e do esporte como um todo nessa época. E aí o Zico foi atrás dele e eles começaram a fazer um tratamento que foi um tratamento um pouco diferente, que não era só ganhar massa muscular, o tratamento também envolvia trabalhar a parte óssea e também a postura do Zico. Tudo precisava ser trabalhado para que, de fato, quando ele ganhasse massa muscular, ele conseguisse lidar com aquilo. E hoje tem algo que é muito comum em quem já fez fisioterapia, quem tem problema de coluna, que se chama RPG. Reeducação postural global. Hoje é mole, só que naquela época, você corrigir tudo isso com alongamento, com fisioterapia, com correções, era algo novo, ainda mais pro futebol. E o Zico, de fato, acabou crescendo com a sua reeducação postural. Mas não é que ele tenha ganho centímetros, ele ajustou a postura e naturalmente ficou mais esguio e aparentemente mais alto. Só que junto com o RPG veio ganho de força, ganho de massa, ganho de agilidade, ganho de velocidade, ou seja, ganho
ganho, de ganho, de ganho e de ganho. Né? Mas tudo foi sempre pensado para não trocar a característica do Zico. E todos os médicos do esporte, e aí aconteceu com outros jogadores, a gente vai citar aqui, por exemplo, daqui a pouco o Kaká e outros atletas, o Paquetá, por exemplo, que hoje está no Flamengo, tudo é pensado para esses caras não perderem a habilidade. Porque daqui a pouco fica muito musculoso, mas perde a agilidade e a habilidade. Ou seja, o Zico fez todo um trabalho, e se você pegar as fotos e comparar, você vai ver um Zico muito mais forte da cintura para baixo do que da cintura para cima. A questão era ganhar massa muscular, não perder a agilidade, ganhar massa magra e ganhar força. Mas força onde? Onde precisava. Embaixo, não em cima, até porque ele não é um halterofilista, né? Em 71, quando o Zico estreou pelo Flamengo, ele ainda estava fazendo tratamento. Em 74, quando ele se profissionalizou, ele já estava com 17 centímetros a mais e 29 quilos a mais. Um cara que tinha 37 quilos estava bem bom. Era quase um outro ser humano, né? Mas como a Tainá lembrou e falou aqui várias vezes, o Zico em momento nenhum perdeu as suas principais características. E aí tá o grande segredo desses craques com superpoderes em laboratório. É pegar o que eles têm de melhor e potencializar para que eles consigam atingir o máximo da sua capacidade. Então o Zico em momento nenhum deixou de mudar de direção, deixou de ter habilidade, deixou de conseguir ter toda a mobilidade que fazia do Zico o Zico. Agora vamos passar para outro cara, mas esse um pouco mais atual, já parou de jogar, o Kaká. Kaká que chegou no São Paulo lá com 15 anos. E aí, também o pessoal da comissão técnica viu que era um cara muito habilidoso, mas mais uma vez, era um cara que não estava correspondendo ao desenvolvimento estatural que ele precisava, ou seja, ele não estava crescendo conforme deveria crescer para aquela época. Só que o Dr. Turíbio, que na época trabalhava no São Paulo, na época conheceu o Kaká, achou mais interessante naquele momento não dar nenhum tipo de medicação pro Kaká crescer. Ele entendia que era importante o Kaká crescer de forma natural, deixar acontecer, e aí depois sim, quando ele fosse um pouco mais velho, e aí sim já tivesse crescido tudo, começar com a suplementação. O Kaká tinha um problema de atraso na idade óssea, assim como a gente viu em outros jogadores com um problema. O Kaká não chegou, por exemplo, com déficit nutricional, como vários jogadores chegam em categoria de base ou chegam nos clubes. Mais recentemente, por exemplo, tivemos o caso do Pedrinho no Corinthians, falado inclusive, para todo mundo ouvir, pelo técnico do Corinthians. O Carille deixou claro, o Pedrinho chegou com um déficit nutricional na categoria de base e isso atrasou o desenvolvimento do Pedrinho durante muito tempo, de força, de adaptação, de velocidade, de intensidade. O Kaká vinha de uma família com condição, ele não chegou com nenhum déficit nutricional. O problema do Kaká, como a Tainá lembrou, era estrutural, era um problema ósseo de crescimento, mas que acabou resolvido também, em parte, no laboratório. O Kaká tinha 1,84 m e 71 quilos. Para jogador, é um jogador muito magro, bastante alto, mas ainda assim muito magro e com pouca massa muscular. Muito mais do que pensar no peso, a gente precisa pensar em quanto o jogador tinha desse peso de massa muscular. E aí entenderam que o Kaká precisava passar por um processo de ganho de massa muscular. E no fim das contas foi isso que aconteceu. Inicialmente era trabalhado muito mais a força na perna, como aconteceu, por exemplo, no caso do Zico. E aí depois dos primeiros 6 meses de tratamento, começou a ser trabalhado o corpo inteiro do Kaká. No fim das contas, o Kaká ganhou 10 quilos, praticamente tudo de massa muscular. E esse trabalho intensivo começou só depois dos 17 anos, foi um trabalho muito bem planejado e que teve o uso, à época causando até certa polêmica, de creatina, que não era considerado doping, mas era um suplemento para fazer com que acelerasse o processo de ganho de tudo aquilo que o Kaká estava fazendo. Mas, de novo, a ciência sendo fundamental para transformar um talento em uma realidade. Vamos para um caso bem atual de um cara que ainda está jogando no futebol brasileiro. Estamos falando de 2018, se por acaso você está vendo o vídeo aí mais para frente. Em 2040, mas que vai jogar no futebol italiano, vai jogar no Milan. 2040 o Paquetá já até parou. Será? Daqui a uns 20 anos, acho que sim. Só a não ser que a medicina seja tão absurda que transforma o cara num eterno. Pode ser. E aí, quando ele chegou na categoria sub-15, o pessoal começou a ficar um pouco espiado, porque aquele menino era muito talentoso, porém não crescia. Com 15 anos, o Lucas Paquetá tinha 1,53 m. Isso é bem baixinho. E 3 anos depois, o Paquetá subindo de categoria, ficando cada vez mais forte, passando por um trabalho muito bem monitorado por preparação física, departamento nutricional. Acreditem, o Paquetá cresceu 27 centímetros e hoje tem 1,80 m. Ou seja, ele basicamente cresceu 9 centímetros por ano.
Parabéns, Paquetá. Mais um meme. Bom, Paquetá, Zico, Kaká, tem muito exemplo. Acho que o principal deles, Lionel Messi, que se tornou o melhor jogador do mundo por tantas temporadas, precisaram sim do auxílio da medicina, do auxílio do laboratório para conseguirem se tornar esses grandes craques. Nasceram com muita habilidade, mas precisaram de uma ajudinha para chegar onde chegar. É isso aí, o superpoder sem as mutações não vai adiantar. Como também não vai adiantar você terminar de ver este vídeo e não dar o nosso bendito like, nem se inscrever, nem tocar o sininho, porque aí o nosso trabalho é todo em vão. Quanto mais você se engaja, mais o YouTube entende que este conteúdo presta. E quanto mais o conteúdo presta, mais a gente recebe visualizações. Quanto mais visualizações recebe, mais garantido está nosso emprego e a comida dos meus filhos e do futuro da Tainá aí, que eu não sei se vai ser mãe. Cruzes. Mais um meme. Pretendo ser sim, mas tudo bem, enfim, Qualquer acabou o coisa, adota um programa, tá? cachorro aí, um Se gato. você tiver alguma curiosidade, quer saber alguma coisa que você ainda não sabe sobre futebol, manda aqui nos comentários do Sabia Não. Um beijo pra todo mundo, tchau. Valeu. Qualquer hora anota aí que ela adota. Cruzes, adoto mesmo. Liga pra Tainá. Já muito pensei nisso, tu quer saber? Eu acho bonito o gesto.